eu estou falando com a Andréa Pachá, que tem eu vou dizer quem nós gaúchos, né? Quem é Andréa Pachá na visão e numa frase de um autor que é no amor, um dos nossos amores. Quando ela lança o livro Velhos São os Outros, em 2018, o Luiz Fernando Veríssimo escreveu: não basta ter suprimento constante de personagens, é preciso ter talento literário de Andréia para transformá-los. Recomendo este livro com grande admiração e inveja. Luiz Fernando Veríssimo. Ai, é lindo! Nossa paixão, que falta faz Luiz Fernando, e eu tenho um orgulho, eu brincava com ele, eu dizia que eu só escrevi esse livro para ele poder fazer a minha contracapa, porque eu ostentava para todo mundo que ele tinha feito a contracapa. Luiz Fernando faz uma falta danada para esse país. Então então ela está muito bem apresentada para quem não conhece a Andréa Pachá. A velhice inédita, né? Tu trouxeste essa expressão e eu falei sobre uma velhice surpreendente, complexa. E quem tem acesso a esta velhice, que agora ninguém mais é velho, né? Depois dos 60 nós rejuvenescemos. E aí, mas quem rejuvenesce, né? E aí tu estavas falando sobre atualizar esse teu livro de 2018. 2018, porque quando eu escrevi o Velhos São os Outros, eu comecei a conviver com a longevidade, porque eu era juiz em uma vara de sucessões e cuidava dos processos de curatela. Então, muitas doenças mentais, problemas de mobilidade, a família precisando intervir. E eu falava assim, gente, daqui a pouco eu estou velha, eu não vou querer essa intervenção toda, eu não vou querer todo mundo escolhendo o que eu vou fazer da vida. Vamos pensar como é possível envelhecer com autonomia e se é possível envelhecer com autonomia. E aí veio essa primeira pergunta que tu fizeste agora, que é quem tem direito ao envelhecimento? Porque a gente vive num país que é miseravelmente desigual. Então, envelhecer já é um privilégio de quem tem acesso a serviço, quem tem acesso à saúde, quem tem acesso à educação. A longevidade é muito maior para nós que temos esse Sim. privilégio. Mas também tem chegado para todas as classes sociais, porque o mundo passou por muita transformação ruim, mas também passou por muita transformação boa. Você teve as vacinas, você teve né, mais acesso à informação, à alimentação, mobilidade, todo mundo também aprendeu que para viver mais precisa se cuidar mais. Hoje, o que é inédito é que nós, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 5 gerações coexistindo. Isso é inédito. E coexistindo, muitas vezes, com autonomia. Eu, na sexta-feira passada, fui ao teatro com papai e mamãe. Meu pai tem 91, mamãe 87. Olha que beleza! E na fila, na nossa frente, tinha uma mulher de uns 60 e poucos anos, acompanhando a mãe, que devia ter uns 84, 85, já muito debilitada, filha única, morava em outra cidade e vinha aqui uma vez por semana para ficar perto da mãe. E a mãe preocupada em voltar para casa, porque a mãe dela tinha 107 anos e era cuidada por ela. Então, eu falei, gente, a gente está inaugurando uma velhice. Gerações. Assim, e uma mulher de 84 cuidando de uma mulher de 107, sempre as mulheres, porque o cuidado acaba sendo das mulheres, né? Exato. Assim, que direito a gente vai ter a envelhecer? Porque é bom viver muito, é bom viver mais, é excepcional testemunhar essa transformação social de mulheres envelhecendo com potência, com criatividade, com desejo, e encarando esse tipo de questão, que é assim, a gente vai viver mais, mas a gente precisa saber por que a gente quer viver mais e para fazer o quê? De que forma a gente quer viver mais. A peça que tu foi ver foi a da Lília Cabral, sobre a Rita Lee? Eu vi a da Lília Cabral, eu vi esse fim de semana em São Paulo, que é lindíssima, que também fala de um momento muito doloroso da vida, que é a biografia da Rita Lee,
que Eu estou foi lendo a biografia, eles é fizeram muito. uma adaptação linda, linda. Por que que tu achou doloroso, assim, sobre o que que tu está falando Quando eu em falo da relação à Rita Lee? Porque peça, também é velhice, velhice e doença. O é, assunto aqui é o mesmo, né? porque o corte que fizeram para a adaptação, para essa obra-prima de delicadeza, é um momento em que ela é confrontada com a doença e com a morte, em que ela precisa se submeter ao tratamento, e ela, a narrativa e a própria biografia, assim, não tem nenhum tipo de filtro, é aquela dor de você perder a autonomia, de você ficar submetido a quem vai te colocar o soro, quem vai te dar banho, você não pode fazer nada sozinha, e a cabeça ainda a mil, e você pensando na vida, porque não é a morte a dor que ela sente naquele momento, não enfrentar o momento da finitude, porque, de alguma forma, a gente vai aprendendo isso com a vida, que um dia Uhum. nós chegaremos ao fim, mas o momento da doença é sempre aquele momento que parece que nunca vai acontecer com você, né? Sempre com o outro. Exato. E nós ficamos submetidos. Muda a relação de poder, né? Então, eu, como mãe, eu tenho poder, como mulher que trabalha, tu também, e aí tu dá entrevista, tu é a grande Andréa Pachá, e de repente tu estás submetida numa cadeira de rodas, ou para isso que tu falaste, como alguém que definha, como alguém que passa deixando de existir, né? Essa é uma grande dor. É como tu disseste, não é a morte. Não é? É essa vida em que nós deixamos de ser quem nós somos e vamos nos transformando em nada, né? É Uhum. muito difícil, é um momento assim que é uma reflexão que acaba mexendo com a gente de uma forma muito concreta, porque o tempo todo, especialmente você, quer dizer, a gente é da mesma geração, a gente cresceu num ambiente que dizia o seguinte: olha, fique independente, pague suas contas, ganhe seu dinheiro, tenha autonomia e seja protagonista da sua vida. Então, o casamento deixa de ser um lugar que você recorre para garantir a tua independência e passa a ser uma escolha que você faz por liberdade, por desejo. A maternidade passa a ser o espaço também do desejo, né? Do momento em que você se percebe pronta e disponível para ser mãe, quando você trabalha essa autonomia e essa independência nessa geração. E aí chega um momento em que o desamparo pode se instalar sem que você possa fazer nenhum movimento para estancá-lo. E aí, Uhum. nessa hora, a pergunta que eu tenho me feito o tempo todo é assim: será que eu consigo e eu quero envelhecer, viver com dignidade até o dia que tiver que viver, mas será que eu consigo ser essa velha doce, resignada e entender que faz parte do ciclo da vida, eventualmente passar por um momento desses? E é muito difícil, né? A gente tem muita dificuldade de pensar nisso. Tu já teve alguma doença, alguma coisa que precisou ser cuidada? Eu tive, no ano que eu divorciei, eu tive um câncer de tireoide, tirei a tireoide, e lá se vão 10 anos, quase 11 anos. E não precisei, assim, não precisei de grandes cuidados, porque era uma cirurgia que me dava autonomia. Então, passei Aham. por isso sem muitos dramas. Claro que a terapia ajuda muito, né? Então, Sim, não, a gente sem terapia não existe, né? a gente tem ciclos em que a terapia é mais necessária, e passei, mas não foi um drama, e também não foi naquele momento que eu me percebi pensando na finitude, ou na morte, ou na Sim, falta há de 10 anos tu tinha 52 anos. 32 anos, E tu né? estava começando uma nova mulher indo para a vida, né? E Exato. tu sabe que o câncer de tireoide é o câncer tireoide, é o câncer de sonho de todo mundo, né? Todo mundo diz isso, né? E Porque não possivelmente mata. é. Você tem o diagnóstico precoce, porque normalmente você faz o diagnóstico no exame de rotina, e foi o que Aham. aconteceu, não tinha nenhum sintoma, mas não foi ali, embora tenha passado por esse momento, não foi ali
o meu enfrentamento a Sim. Sim, sim, esse tu era muito jovem, né, Andréa, para isso. pensar nisso. Hoje eu vejo que eu era muito jovem, mas quando eu comecei a trabalhar nos processos de curatela, eu comecei a encontrar pessoas que eram absolutamente autônomas, independentes, que viviam sozinhas, que pagavam suas contas e que de uma hora para outra eram desapropriadas da própria vontade, do próprio desejo. Eram os filhos achando que estavam resolvendo o problema da mãe que ficou viúva, levando a mãe para morar perto deles, sem perguntar para essa mulher se ela queria ir ou se ela não queria, Uhum. transformando o idoso em um quase E objeto. é uma coisa, empurra a coisa, tira Eu a coisa. cuido, eu cuido, eu estou do lado, mas eu não escuto e não respeito. Aí eu falei, não, eu não quero envelhecer sem que eu tenha a minha voz ouvida. O meu desejo é construir uma velhice em que esse respeito existirá até o fim, porque isso diz respeito à dignidade. E com isso eu acabei mudando a minha relação com os meus pais, porque a gente também fica nesse lugar de achar que pode falar no nome de quem envelhece mais. Então, eu mudei radicalmente. E muitas amigas que eu tenho que têm pais que leram o meu livro, elas me ligam e falam assim: olha, minha mãe disse que eu não mando na vida dela, que ela faz o que ela quer, porque a Andréia Pachá disse que ela faz o que ela quer. Olha que maravilha, tu é porta-voz dos, dos, dos que estão envelhecendo, que maravilha. E tu vai Pois fazer um novo livro agora, atualizando esse eu estou Velhos São os pensando, Outros, que é de 2018. eu estou pensando, eu não sei ainda se vou fazer uma atualização ou se eu vou lançar um novo livro com essa velhice inédita, porque Sim. essa velhice que aparece depois da pandemia, a pandemia foi um corte muito profundo na vida de todo mundo, inclusive de quem envelhece, especialmente de quem envelhece. Foram muitas Uhum. perdas, foram muitos lutos, foi uma experiência em que os mais idosos não tinham nada para dizer para os mais jovens, porque ninguém nunca tinha vivido aquilo. Ficou Uhum. todo mundo assim, vivendo o desamparo em carne viva. E Uhum. hoje a gente percebe os danos que isso causou. Uhum. Mental, em encolhimento, né? Assim, a gente força a barra para estar na vida, para socializar, para sair, para encontrar as pessoas, Eu mas sei bem o que tu está falando. a vontade mesmo é ficar quietinha, assim, falar assim: ai, ninguém, não me liga, não me liga, não me liga, que senão eu tenho que ir. A gente... Aham. E o ter que ir deixa os velhos muito tristes Ansiosa, de alguma. ansiosa. Ansiosos. É. Eu acho. Andréa, eu adorei que a gente engrenou uma primeira de saída e saiu nas curvas aqui, né? E a tua experiência como promotora, né? Desembargadora. Desembargadora no Rio, em que tu passa por essa experiência de ver as pessoas, né? Ver os velhos perdendo a sua identidade, e também tu fala muito sobre, nos outros teus livros, A Vida Não é Justa, sobre divórcios, disputas por guarda de filhos, abandono, adoção, heranças, amores que terminam. E o que me chamou a atenção foi que eu li algo que diz o seguinte, ó, é, que tu tens um olhar compassivo, porque as coisas que eu li mostram que a Andrea não julga, a Andrea observa e depois narra nos seus livros com outros nomes, não é? Faz a ficção possível desse olhar sobre momentos dolorosos, né? E como é que tu consegue ter esse afeto, esse carinho por inclusive vilões, né? Tu não julga, isso que é bonito. Isto é aquilo que a Bell Hooks fala sobre o amor, né? É o olhar para todos com compaixão. Fala um pouco sobre isso. Eu penso que a minha trajetória profissional pode ter me levado para esse lugar, sabe, Fátima? Porque antes de ser juíza, eu fui para a magistratura em 94.
E eu me formei, eu me graduei em 85. Eu tinha 21 anos, eu brinco que eu sou uma mulher do século passado, pré-constitucional. E quando eu me formei, eu advoguei durante um período, mas eu fui trabalhar com cinema, com roteiro. Então, tinha um grupo de texto, de roteiro, depois fui produtora de teatro, tive uma livraria, isso tudo num período muito rápido, assim, de uns 5, 6 anos. E esse grupo, que era orientado pelo Alcione Araújo, que era um autor espetacular, um filósofo, nesse grupo nós fizemos a leitura de todos os clássicos de textos de psicanálise, filosofia. Então, o conhecimento me chegou pelo texto de literatura, de ficção, do teatro, e eu acho que esse lugar da literatura é um lugar que te coloca necessariamente num lugar empático, porque você identifica o personagem, assimila aquele personagem, embarca com ele nas histórias. E quando eu resolvi, finalmente, depois de alguns anos, voltar para o direito, eu tinha casado e queria ter filhos, e falei, bom, essa vida de teatro não vai me garantir o equilíbrio que eu, capricorniana, preciso. Ah, eu ia te perguntar, tu é uma capricorniana? Uma capricorniana com ascendente em leão. Meu Deus, mas tu só sai presa ou morta por assassinato. Mas aí essa necessidade de ter um espaço de segurança mesmo, que para mim faria muita falta, me levou a voltar ao direito, e eu falei, olha, eu vou estudar, vou fazer um concurso, porque eu gosto do direito, eu gosto de trabalhar com direito e me sinto habilitada a ser uma juíza. E passei no concurso para a magistratura, para a defensoria, e escolhi a magistratura. E quando eu chego na justiça, eu passo 20 anos quase em uma vara de família. E ali na vara de família não tem nada que a gente já não tenha lido em algum romance, que a gente não tenha assistido em algum filme, e as histórias reais são infinitamente mais interessantes do que as histórias de ficção. É mais rico, é ao vivo, é E a eu falo, dor. gente, é uma loucura. E assim, é um humano ali, é um humano na hora do limite da dor. Eu não sei nada daquelas pessoas, eu nunca mais vou encontrar aquelas pessoas, e durante um momento, aquele lugar é o lugar onde elas se mostram muitas vezes em espaços onde a psicanálise precisa de anos para chegar. Então, esse olhar, talvez eu tenha trazido da psicanálise, eu como psicanalizada, mas também do meu olhar da literatura, do cinema, do teatro. Sim. Eu fui reunindo essas histórias que eram muito parecidas. A gente não é original na hora da dor. Embora a dor de cada um seja muito solitária, muito única, embora a gente ache que ninguém sofra como nós naquele momento agudo, quando você reúne os milhares de personagens que passam ali, você fala, gente, nós somos humanos complexos, contraditórios, errados. Maravilhosamente lindos também, né? E aquilo me interessa, como até hoje me interessa muito. Então, hoje a gente vive, claro, que teve uma mudança profunda nesses últimos anos, provocada pelas redes sociais, pela linguagem, que é uma linguagem rasa, que todo mundo se julga no direito de julgar e condenar o tempo todo. Então, é um exercício difícil, o exercício de compaixão nesse espaço, mas é esse espaço de enxergar o outro e de não julgar. Eu, como juíza, me surpreendi com esse exercício, tanto que o meu primeiro livro chama A Vida Não é Justa. Porque A vida não é justa. E não é, porque as pessoas esperam uma justiça que muitas vezes pode não chegar. Nós vivemos do jeito que a vida se oferece, com a nossa experiência, com as nossas suscetibilidades. Eventualmente dá certo, mas às vezes não dá. Então, como é que você consegue afirmar a vida, que é essa potência? Porque eu adoro, com tudo isso que tem de caótico na vida, eu não trocaria essa vida por nenhuma outra. Eu acho essa vida, assim, um sonho. É maravilhosa, eu concordo contigo. Não é fácil, não é? Andréa, como é que tu coloca? Porque a gente está falando de assuntos gerais aqui, né? Mas vamos focar na mulher, que é a grande protagonista na sociedade, como na economia do cuidado, que é uma economia que hoje se sabe que, se fosse ser
contabilizada, ela valeria muito mais do que a indústria da tecnologia no mundo. E essa mulher, ela não se sente ocupando nenhum espaço. Ela não consegue usar o espaço da maternidade, o espaço da expressão profissional, ela não consegue ser mulher. O que é ser mulher hoje? Que tamanho eu devo ser? Como, onde eu estou e como eu posso existir nesse lugar, né? Como é que tu enxerga isso? Olha, são tantos anos de uma estrutura machista prevalecente que a sensação que dá é que, por maior que seja o lugar que você alcance, você está sempre naquele lugar da impostora, né? Que é como é uma síndrome que a gente invariavelmente tem. A mulher traz um peso, como se ela precisasse, para ser qualquer coisa, que ela tivesse que ser muito melhor do que o melhor dos melhores dos melhores. Isso é Aham. uma falácia, porque ninguém é assim. E desconstruir esse ideal de perfeição talvez seja um desafio urgente para nós, sabe? Porque nós já compreendemos a desigualdade, nós falamos sobre a desigualdade o tempo todo, nós estamos o tempo todo trazendo ferramentas para tentar reduzir essa desigualdade com toda a resistência que encontramos no legislativo, nas políticas públicas, no setor privado, mas a gente tem falado sobre isso muito mais do que falávamos. Sim. E acaba nos sobrando o lugar que ganha visibilidade nesse contexto todo, não é o lugar do trabalho que nós estamos fazendo, mas é o lugar da vítima da violência. Isso tem me incomodado num grau, porque assim não é possível que cada vez que a gente vá falar dos avanços do feminismo, das conquistas que nós tivemos, do espaço que nós ocupamos, que invariavelmente nós tenhamos que computar o número de corpos empilhados. São 4 mulheres mortas por dia, e nós convivemos com isso, normalizando uma situação que é inaceitável. E ficar falando sobre essas mortes, sobre medidas de proteção, sobre feminicídio, nos leva a falar sobre mais morte, quando nós poderíamos e deveríamos apostar Muito numa bom. linguagem que fosse mais libertadora, mais potente, que é assim, quantas mulheres estão vivas porque tiveram uma medida de proteção aplicada na hora certa? São muitas, a gente não tem esse número. Esse número não é contabilizado. E por que existe essa ênfase na morte? Porque tu falaste uma coisa que nós nos sentimos inúteis, porque a impostora é uma mulher que não existe, né? É uma mulher que não opera, né? E, ao mesmo tempo, ela não existe e ela é morta. Em que momento que tu vê que são coisas contraditórias, né? É o sentimento que essa estrutura perversa do machismo traz, de te colocar num lugar que você não consegue sair, não consegue se emancipar. Você tem direito de ficar falando da violência o tempo todo, ok, mas não é isso que vai nos trazer para um lugar de reação, para um lugar de estancamento desse cenário de dor, porque não. Eu falo muito isso com as minhas colegas. A gente, quando pensa em ocupar espaço, em brigar por ocupar espaço, mais mulheres nos lugares de poder, mais mulheres no legislativo, porque nesses lugares é onde se elaboram as políticas que vão criar direitos. Então, se você tem mais mulheres pensando, e isso vai assim da ideologia A à ideologia Z, há uma pauta que é muito comum a todas as mulheres, que é essa pauta do cuidado da desigualdade e da dor. Então, quando você consegue reunir pessoas em espaço de poder verdadeiramente comprometidas com mudar essa pauta, você consegue investir em políticas que farão diferença e impactarão o número de mortes. Porque quando você não dá visibilidade a esse poder, o que acontece? É fácil matar, é como se você não estivesse matando ninguém. Claro, porque não tem valor. É. Não tem valor. E nós não conseguimos realmente ultrapassar essa parede que se formou para nos colocarmos. E é uma batalha na fala feminina, nós não centrarmos exatamente nisso, nesse lugar que é porque acaba sendo, vem falar de feminicídio, hoje é sábado, É me isso. livra, tira daqui, vamos falar de lifestyle, sabe?
E tem uma linguagem, o Amos Oz tem um discurso que ele fez, acho que, se não me engano, quando ele ganhou um prêmio Nobel, que chama Como Curar um Fanático, que ele fala que tem uma linguagem do afeto e do humor, que é uma linguagem incompreensível pelos fanáticos. E essa linguagem a gente domina com muita competência, a linguagem do afeto e a linguagem do humor. Eu penso que a gente precisa reformular a maneira de nos comunicar, porque a gente precisa terceirizar esse constrangimento. Não é a gente que precisa se reunir para ficar falando das mortes, das violências. Essa pauta é absurda, é criminosa e tem que ser tratada na esfera própria. A gente precisa... Qual é a esfera? A esfera da polícia. Polícia, da justiça, é ali que vai se cuidar disso. Agora, como é que a gente, como sociedade, vai mudar esse ambiente machista? Porque também não adianta mais pena, mais prisão, se a sociedade é uma sociedade violenta que convive bem com o agressor. Porque isso acontece, o cara agride uma mulher, ele é aceito pelo grupo dele, tem aquela broderagem, vai tomar um chopp, vai arrumar um emprego, ninguém fala mais do que esse homem fez. E essa mulher passa a vida nesse lugar de vítima. Se a gente conseguir terceirizar esse constrangimento, já será um salto qualitativo na nossa vida. Quem tem vergonha de praticar a violência, de praticar a agressão, é o homem que agride, não é a mulher que tem que ficar constrangida e falando disso. Esse homem precisa de uma repulsa social que o deixe sem graça, ele não vai conviver, não vai entrar no elevador que a gente estiver frequentando e entrar rindo. Ele precisa ser constrangido, então. É isso. Essa é a questão. Eu penso que e com humor, porque toda vez que a gente reage com ódio ou agressivamente, a gente reproduz uma linguagem que é uma linguagem do homem, é uma linguagem que nos traz para esse lugar. Andréa, como é que eu não te conhecia antes? Que sorte, né? Que a gente pode conhecer gente nova aí pelo mundo. Que bom que tem isso aqui, a gente morrendo de frio, tu aí com uma blusinha. Guria, tu tem uma visão de mundo. Como, sabe aqueles globos que a gente pega e gira? Tu é esse globo que tu vai e volta porque tu viveu muito, né? E porque tu é uma mulher extremamente observadora. E ao observar, tu acolhe e tu reproduz de outro jeito. E tu está trazendo uma das coisas mais revolucionárias neste momento, que não é sair para a rua com bandeira. Isso também pode ser, que vamos mudar a nossa posição de vítimas e nos transformar em umas mulheres poderosas, constranger os agressores, porque... Tem uma coisa, né? Eu abrindo um parêntese. Nenhum governo, olha para as mulheres. Nenhum governo. É como se... Sabe, é fácil, porque é tão inerente da mulher o cuidado, o afeto, que a gente não dá trabalho, é fácil dizer não, assim, deixa lá que vai dar tudo certo. Ela está cuidando, faz parte. Agora, para isso, foi muito legal também esse movimento feminista mais moderno, essas meninas que chegaram com o pé na porta, sabe? Tem horas que eu fico preocupada, porque eu acho que a gente precisa ter uma conversa que é histórica, que o mundo não foi inventado com as redes e muito menos em 2013. E às vezes você tem a sensação de que nada do que foi feito antes é relevante. Eu acho que não, a gente é um acúmulo de tudo que nós já vivemos. Não tem como reescrever a história. O que passou está lá, está no passado. Toda vez que a gente acha que pode contar a história e reviver aquela história do passado hoje, a gente acaba alimentando um ressentimento que não faz bem. Então, entender o que aconteceu é diferente de aceitar que isso se reproduza no dia de hoje. E também, para mudar no dia de hoje, não adianta ficar fazendo diagnóstico do que aconteceu e arrumando culpado de 100, de 200 anos. O nosso passado colonial, machista, racista, é um passado asqueroso. Quando a gente entende isso, não é possível acordar
e enxergar o mundo fora dessa perspectiva. Tudo que eu olho hoje, na hora que eu vou julgar, na hora que eu vou ao supermercado, na hora que eu converso com alguém, quando eu estou numa plateia, tudo que eu sou hoje passa por esse olhar. Me incomoda hoje quando eu chego numa plateia que não tem pretos, quando eu chego numa plateia que não tem mulheres, e isso é muito comum. Então, esse é um incômodo que na minha vida é recente, porque eu passei anos na universidade sem me preocupar com isso. Isso não era uma pauta dos anos Não 80. era. Então, hoje, a gente tem consciência do mal que esse poder fez ao longo do tempo. Agora, se eu me limito a ficar apontando o tempo todo o que aconteceu para justificar o que acontece, eu acabo num pântano que impede que eu me faça protagonista do que pode vir. Então, eu acho o máximo poder falar sobre liberdade, sobre a liberdade do corpo. Essas meninas têm uma liberdade da sexualidade que é um orgulho ouvir essas meninas falando, de denunciar o violentador, de falar da cultura do estupro, mas a gente não pode ficar aprisionada nessa pauta, porque nós não nos conformamos com o lugar de vítimas. Nós sabemos que isso acontece, nós denunciamos, mas nós precisamos encontrar maneiras mais eficazes de impedir que essa violência escale. E as redes sociais têm uma característica de linguagem que é uma linguagem que alimenta o confronto. Então, Concordo. se eu embarco nessa linguagem do confronto, a pretexto de denunciar, eu estou alimentando essa rede. Exatamente. E se eu descubro uma maneira de falar sobre o assunto que seja uma maneira mais humorada, mais afetuosa e mais acolhedora, é provável que eu consiga romper esse algoritmo. Eu ainda não sei, porque eu sou nova nessa linguagem, eu não nasci falando nas redes sociais, mas eu penso que o nosso compromisso é com o humano. E se a gente tem essa ferramenta de poder falar com muita gente e tentar afirmar o humano, falar da nossa condição, da nossa imperfeição, nos leva para um lugar mais confortável de luta. Eu acho que as mulheres têm muito a ganhar compreendendo isso e tentando mudar essa forma de comunicação. Esse é um jeito novo, né, de ver. É bem isso que tu falaste. Alimentar é reproduzir, reproduz sempre, vem elas falar sobre isso. Às vezes eu acho que a gente nem devia falar a palavra feminismo. Feminismo afasta mulheres que querem sair de um lugar que elas não entendem. Então, eu penso que as mulheres precisam ser tocadas por uma linguagem do dia a dia. E na fala feminina a gente faz isso. A gente fala, ó, tu tá notando que quando do banheiro até a cozinha existem quilômetros em que tu vai juntando coisa, vai pegando filho, vai indo para a cozinha, vai fazendo. E as mulheres dizem, é mesmo? E E aí durante eu muito fico tempo, chocada, porque elas durante dizem, muito tempo a gente se orgulhava disso, né? Nossa, eu faço isso tudo, eu sou multifuncional. Eu não quero ser multifuncional, eu quero fazer o que eu quero, não quero fazer o que. multifuncional é a máquina impressora ou de lavar roupa, né? Mas Mas você sabe, Fátima, que atualmente eu me apresento como feminista. Eu não fazia isso, porque o feminismo, como eu te disse, nos anos 80, 90, parecia que era um movimento que tinha ficado sepultado, não se falava nele. Você teve um movimento feminista das mulheres querendo votar, querendo liberdade, das mulheres que foram para a Constituição, o lobby do batom, movimentos feministas defendendo pautas de independência e de igualdade, e aí depois esse assunto silenciou. Morreu com a Constituição de 88, que teve toda aquela movimentação. E aí, né? quando vem a Constituição e fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vai ser, bom, agora não precisamos mais falar disso, porque somos iguais. Está resolvido. Só que não, está resolvido na lei, mas a lei não muda a vida. E aí, quando essas meninas reaparecem, e aí foi um movimento que nasce com o movimento das redes mesmo, que coloca para conversar, chegam grupos feministas que
em alguma medida, não tiveram ainda acesso à história do feminismo, que vão ter isso lá na frente. Então, vem também contaminado pelo discurso do confronto. Se, por um lado, é libertador, por outro lado, é importante essa conversa. Por isso é que eu acho que as mulheres precisam de uma agenda intergeracional, porque é riquíssimo a gente conversar com essas meninas muito mais jovens e trazer a experiência de quem já caminhou mais. Essa troca é possível o olho no olho. Na rede, isso acaba virando palestrinha, militância que repele. Então, eu entendo o que você diz, mas aí, quando eu assumi o feminismo como identidade, é porque é por isso, eu não consigo conceber um mundo que trate homens e mulheres com diferenças na perspectiva do direito. E é disso que o feminismo trata, né? E as palavras acabam gastando também na rede. Exato. Você fala hoje de democracia, quem não é democrata? Todo mundo é democrata, todo mundo é a favor da liberdade de expressão. Mas o que é a prática dessa democracia? O que é a prática dessa liberdade de expressão? Então, a linguagem tem uma função e um poder que é um desafio. Nós somos contemporâneos de um tempo muito desafiador. Muito desafiador, muito. Querida, a gente está fechando aqui 40 minutos. Olha só, eu acho que nós temos que falar as soluções que estão sendo buscadas de mais delegacias para a mulher, né? Mais lugares de acolhimento, lugares de passagem, que as mulheres têm que ser protegidas. Isso. Não podemos falar, eu acho importante, porque Mas tu não acha que isso mais maquia, é mais maquiagem? Porque as mulheres, na verdade, a gente vê assim, o discurso nós temos espaços de acolhimento e tal, mas não é verdade isso, né? nós É, temos poucos espaços de acolhimento, poucas políticas de reinserção da mulher vítima de violência no tecido social, mas a mudança é muito real, porque até a Lei Maria da Penha, que completa 20 anos, as mulheres não denunciavam a violência. O número era infinitamente melhor. Violência era quase como uma autorização do companheiro ou do marido para bater na mulher, para matar a mulher. Os homens eram absolvidos porque matavam por amor. Isso era como os júris acabavam. Então, a gente conseguiu avançar na compreensão de que é inaceitável essa violência. Mas é uma violência diferente da violência, por exemplo, de um roubo, da violência de alguém que te assalta na rua com uma arma na cabeça que quer teu patrimônio. É uma violência que, na maioria das vezes, nasce de uma relação muito íntima. A maioria dos agressores são maridos, companheiros e agora namorados. Essa violência mais recente é mais vinculada ao momento narcísico que a gente vive, essa coisa do poder do menino que não tem, então mata, silencia, mas são relações que têm afeto envolvido, muitas vezes têm famílias, têm filhos, e é muito difícil para uma mulher perceber a violência quando a violência nasce. Essa talvez seja a nossa maior contribuição. A gente precisa mostrar, e os dados mostram isso, que a violência contra a mulher ela não nasce com feminicídio. Nenhum homem acorda e mata a mulher. Tem um processo que vai crescendo. Então, uma construção. Primeiro desqualifica, faz piada, sabe, lida com a mulher como se ela fosse um objeto, como se ela devesse obediência, nem encosta fisicamente na mulher. Então, por isso, talvez ela não perceba que ela é vítima da violência. E quando a violência vem, ela já vem num grau que a medida de proteção não faz mais sentido. Então, quando a primeira ameaça acontece, quando a primeira violência psicológica acontece, a mulher precisa saber identificar, porque é nessa hora que as medidas de proteção são eficazes. Quem procura uma medida de proteção nesse momento está vivo. Que momento é esse? Descreve esse momento. O momento é esse, a mulher está em casa, o cara chega, porque bebeu muito ou perdeu no futebol, quebra a louça toda e vai dormir. Não foi comigo, ele fez isso porque ele estava chateado, porque ele bebeu. Então, essas desculpas que a gente dá
porque o bebê estava chorando muito, ele perdeu a paciência, eu também perco. Mas você perde, mas você não sai quebrando uma cozinha inteira. Você não Uhum. dá um sacode num homem porque ele falou que a comida tá fria ou está quente. Isso não existe. A pessoa Então, absorve a violência. ou então está no meio de um monte de amigos e começa a desqualificar a mulher. Pô, porque essa daí não serve para nada, trouxe para cozinhar e ela quer ficar na praia. São coisas bobas, são coisas que a gente acha que Acha são graça. normais, que os amigos riem, mas que refletem um cenário que pode escalar para uma agressão física, para uma ameaça. Olha, se você me abandonar, eu vou te matar. Não escute isso achando que isso é uma falácia. Escute isso como uma ameaça, procure uma medida de proteção. Nessa hora funciona. Porque não é possível imaginar que a polícia vai dar conta da violência contra a mulher. Você não tem um policial para deixar do lado de cada mulher. Então, não é aí que a solução será encontrada. A gente vai trabalhar com a redução dessa violência se a informação chegar e se a mulher tiver essa porta aberta no início da violência, se ela tiver uma rede de familiares, de amigas com quem ela possa contar, porque isso é fundamental. Peça ajuda, não fique constrangido, porque também tem um constrangimento na hora de pedir ajuda, fica com vergonha, não vou falar. A amiga bem que avisou que aquele cara não valia nada, por que eu fui me envolver com ele? Então, agora... Então, não se sinta julgada na hora que você é vítima. Isso é fundamental também para a efetividade dessas medidas. E, no momento da violência física, corra para uma delegacia e denuncie. As medidas de proteção têm sido aplicadas adequadamente, em grande parte das vezes, como eu disse para você, porque o que aparece no jornal? A mulher é morta apesar da medida de proteção. Então, Exato. isso acaba levando as pessoas para uma conclusão que não é real, de que a medida de proteção não serve para nada. Quando você tem o número de medidas de proteção que são concedidas diariamente e confronta com o número de medidas de proteção que não protegem a mulher, você vê que tem muitas mulheres salvas por essa medida. E tem uma coisa de consciência. Nós temos que ter consciência, olhar, pensar, avaliar, não ficar de fora, fica de fora analisando e criando consciência, né? E assim, nesse processo do envelhecimento, novas formas de violência também têm aparecido. Então, vamos falar sobre isso. Filhos que querem usurpar a previdência das mães, que voltam para a casa das mães e se instalam, se julgando no direito de permanecer ali mesmo contra a vontade das mães, filhos adultos. Então, há uma nova onda de violência que chega também com o envelhecimento, que precisa ser identificada, sabe, denunciada. Tem a velhice autônoma, a velhice potente, essa velhice que a gente adora e que a gente deseja para todo mundo, mas tem os problemas que com ela chegam. Filhos que se apropriam dos cartões, que fazem empréstimo consignado em nome dos pais idosos, das mães principalmente. E a mulher continua sendo a vítima prioritária, mesmo no envelhecimento. Se essa história da violência é uma realidade ao longo da vida, na velhice ela se reproduz. Porque você tem muitas histórias de mulheres que, se você vai à casa de longa permanência, por exemplo, que é onde ficam pessoas que envelhecem, que não têm família ou que têm algum recurso, é muito mais raro você encontrar um homem internado, hospedado, do que uma mulher, porque o homem, enquanto vivo, ele tem quem cuide, mesmo que seja a companheira, a mulher, com a mesma idade dele, com problemas como os dele, ela cuida. Na hora que esse homem morre, essa mulher vai para uma casa de longa permanência. Então, a velhice precisa ser planejada também para a gente viver bem, né? É o que falamos muito aqui na fala. E só para concluir Planejar. essa parte da violência, é importante brigar para reduzir esse número de violências e de mortes, mas é fundamental entender que sem uma transformação na estrutura dessa sociedade, não há justiça nem polícia que dê conta. Então, mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem ganha. A licença paternidade e maternidade tem que ser compartilhada, esse homem tem que participar
da vida doméstica, nos países em que a equidade é efetiva, a violência, embora exista, porque também existe, é muito mais reduzida. Que bacana, muito obrigada, querida. Adorei, adorei. Acho que temos que falar mais vezes. Muito obrigada. Olha, muito rica a tua. Foi uma aula, assim, né, de tudo.